Tudo bem, pessoal? Voltando com o Base Mortal aqui no Portal do Gremista, comigo Rafael da Rosa, está Eduardo de Souza Bento, jornalista aqui do Portal também. E aí, Edu, tudo certo, cara? Vamos voltar a falar de base, segunda temporada do Base Mortal, né? Isso aí, fala Rafa, fala pessoal, vamos voltar a falar um pouquinho, né, porque tem bastante coisa, o pessoal está se representando, vai começar as competições, né. É isso aí, agora o pessoal voltou de férias, né? O pessoal das categorias de base voltaram de férias. E a gente vai fazer um apanhado geral, né? Das categorias sub-20, sub-17, sub-15. Vai falar também um pouco sobre o time de transição, né? A gente sabe que transição não é mais base, mas a maioria desses jogadores passaram por ali. Então a gente vai falar um pouco também disso. Vamos começar pelo sub-20 então, Du, pode ser? Vamos falar do time que se reapresentou lá no dia 3 de março, né? O grupo se representou no dia 3 de março. Eu vou passar a lista de jogadores que foram apresentados e depois a gente comenta algumas coisas sobre essa lista. Fechou? Fechou. Goleiros, então, o Grêmio tem Arthur Conelhan, Marcão, Juan e Wendel. Aqui são os goleiros, né, Edu? Não tem muita... Não tem muito ali, talvez a briga seja pelos dois primeiros ali, o Marcão e o Arthur. O Marcão que tem uma curiosidade, né, Edu? Ele é irmão gêmeo do Ronald, é isso? Exato, os dois estiveram juntos na copinha e tudo mais, até chamaram bastante atenção por isso. Eles, assim, eu olhando de longe não vi semelhança, mas depois olhando bem, assim, parece. Até parece, de longe parece que tá de perto. Os zagueiros do Grêmio, então, os zagueiros desse time sub-20 do Grêmio que se apresentaram são apenas 3, né? O Ari Garcia, João Pedro e o Danilo. Mas pode ter alguma outra surpresa aparecendo aí também, né, Edu? Pode ter alguém que chegue, pode ter alguém que suba também de categoria, porque só 3 zagueiros no elenco é muito pouco, né? E outra, pode ser que algum daqueles meninos que já estão mais prontos desçam para ajudar no início, né? Tipo o Gustavo Martins, por exemplo, eu uso ele como exemplo, que ele tá com 19 anos, então ele tá no transição, mas ele, ao mesmo tempo, ele pode participar do 20. Sim. E ele é um zagueiro mais pronto, talvez ele seja interessante nas primeiras rodadas até o time se sustentar, né? Se bem que o César Lopes gosta muito dele, então talvez ele não saia, mas seria uma opção, né? Daqui a pouco ele não precisa se apresentar o tempo inteiro também, né? Pode se apresentar num jogo que outro, até para dar um suporte também para esses outros guris, né? Exato, no sistema defensivo ele seria o mais experiente, né? Isso. Laterais. Então, laterais esquerdos, que o Grêmio reapresentou agora no Sub-20. Alan Sander, Breno Henrique, Fabrício, Vidmar e Wesley Costa. Até aqui também nenhuma surpresa, né, Edu? Nenhuma. Vidmar e Alan Sander acho que saem na frente, né? O Vidmar até participou da copinha ali. Vidmar eu acho que sai na frente, inclusive, né? Acho que sai como... Sai como titular, pela copinha, né? Isso, mas como favorito, no caso. Mas o Alan Sander jogou no Gauchão, então a briga é entre os dois, né? Sim. Laterais direitos, Cristiano, Thalisson e Vitor Souza. Esses aí eu vou te confessar que eu não conheço. O Thalisson jogou, ele é volante, né? Ele começou de volante no Gauchão, daí ele participou alguns jogos como lateral. Em tese seria ele, o Cristiano começou como lateral direito no Gauchão do ano passado, sub-20, mas depois terminou o Thalisson e depois veio o Lucas Cauã no final, né? Então acho que a briga entre os dois, acho que Thalisson sai na frente pela questão da experiência também, né? Gauchão sub-20 ano passado, inclusive, que o Grêmio não fez boa campanha, né? Se eu não me engano, caiu fora nas oitavas de final, nas quartas, alguma coisa assim. Nas oitavas de final para a APA-FUT, né? Com os meninos, com os meninos já do Brasileirão, com o Ronald em campo, o Cuiabano, Lucas Cauã, Rubens, todos os meninos, com eles em campo. Pois é, e aí tu vê, né? Depois foram campeões brasileiros de transição. Alguns e aí a gente... alguns deles sim, né? Mas o grupo é muito parecido, né? Era muito parecido. E não deram resposta no Gauchão, mas deram resposta no Brasileiro. E é isso que a gente sempre fala aqui da base, né, que não é uma coisa definitiva quando a gente vê um jogador em campo. Por exemplo, Elias Manuel, agora que tá jogando no profissional. Lucas Cauã, que teve chance também no profissional. Alguns jogadores que jogaram ali contra o Brasil de Pelotas também. Muita gente já falou que o Pedro Lucas já não serve, né? Mas viram o quê? 2, 3 jogos do Pedro Lucas, né? Então é isso que a gente fala. A base precisa ser tratada com carinho porque eles podem render no futuro, né? Claro, vou usar o exemplo do menino que ainda tá na base, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Ronald. Não fez uma boa Copa São Paulo, mas em 2021 do Ronald foi absurdo. O cara foi pra seleção sub-18, talvez, não entrou, ok, temos muito meio campistas no futebol brasileiro de alto nível, mas só dele estar lá na seleção sub-18 para qualificar o trabalho, ser titular no grupo de transição, ser titular no sub-20, ser titular no Gauchão o ano inteiro titular, é algo que a gente tem que parar para pensar, né?
Não dá pra queimar por conta de uma competição, né? Não, e o menino, ele começou no banco, ele entrava no segundo tempo, time meio desajustado, que a gente já conversou com o Barleta, né, no caso, sobre isso. Time meio desajustado de propósito, inclusive, né? Que é o que a gente... Eu falei aqui que não dá pra criticar a base, a gente criticou a base e tomou uma invertida depois do Barleta, né? Exato. Tá certo, é assim que se aprende. Claro, é assim que se aprende. Du, esses foram os laterais, então, os volantes, tá? Guilherme Schneider, Lidório. É Lidório ou Lidório? Acredito que seja Lidório. Eu também acho, né? Lidório. Ronald, que a gente já falou, vai falar um pouquinho mais dele. Lustosa, Pedro Cuiabá e Velasco. Os nomes mais conhecidos, Ronald, Pedro Cuiabá e Velasco. E o Lustosa também. O Lustosa também esteve na copinha. Acredito que vai ser a disputa entre eles. Acho que não vai jogar todos, né? Vão jogar só 2 desses aí, acredito eu. Talvez apostaria muito no Pedro Cuiabá, porque eu acho que ele fez uma baita copinha. Pô, esse aí jogou demais na Copa. Pra mim, ele foi o melhor do Grêmio. Ele e o Lucas Cauã, o lateral direito. Pra mim, ainda tem o Gabriel Silva também. Que tá respondendo. Também jogou muito. Jogou muito. O Pedro Cuiabá, eu acho que ele sai muito na frente. E o Ronald pelo retrospecto, né? Mas o Velasco pode aparecer. O Velasco é um cara que ele tem mercado. Né? Ele tem mercado, todo mundo já tem. Várias equipes já tentaram contratar ele, já fizeram sondagem já. Então pode ser que ele saia na frente para essa questão de demanda, né? Porque às vezes o clube também precisa. Sim, claro. O Ronald, o Pedro Cuiabá, o Velasco. E aí eu vou falar também agora de um meia, vou falar dos 4 meias já também. Gustavo Bagatini, Iago, Kaká e Robert. O Ronald, o Pedro Cuiabá, o Velasco e o Kaká, eles retornam para o time sub-20, né? Exato. A princípio. A princípio, sim. E eu acredito que seja o último ano deles também no sub-20, né? Sim. O Kaká fez uma copinha mediana, assim, vamos dizer assim, né? Dentro do que podia fazer, jogou um pouco fora de função, muito aberto no lado, mas foi crescendo na competição. Acho que esse ano pode ser que ele se consolide ali, vai ter um ano de consolidação. Sim, o primeiro que eu citei aqui dos meios foi Gustavo Bagatini. Tem uma curiosidade sobre ele aí, né? Tem uma curiosidade sobre ele. Ele era da base do Inter, saiu da base do Inter, o Grêmio foi lá, adquiriu os direitos do menino, trouxe o menino para cá. Ele é um meio-campista que ataca muito a área, ele costuma fazer muitos gols. Agora não tem o número exato de quantos gols ele fez na Copa Nike, mas teve uma Copa Nike, acho que em 2018, que ele se destacou muito. 6 gols, eu acho, Por aí. Ele foi artilheiro. Acho que ele já ainda atuava como atacante, mas hoje ele tá mais como meio. Acredito bastante que esse guri vai aparecer bastante, vai jogar, vai entrar em campo, mas não sei se vai ser titular, né? A gente não tem essa ideia ainda. Sim, isso aí é só os treinos e os jogos que vão dizer, né? É só o dia a dia, não tem como a gente fazer uma previsão, ainda mais sendo um menino, né? Eu acho que desses nomes aí, quem sai na frente como meio é o Kaká, né? Não, o Kaká, acho que como meio o Kaká acho que começa, até porque ele foi o camisa 10 do Grêmio no Gauchão. Eu acho que ele sai na frente mesmo. Os atacantes, Arthur Viana, Cauã Kelvin, Natan, Ronald Barcelos e Zinho. Acho que esse é o ano de consolidação do Zinho. Muito se fala do Zinho na base, né? Acho que esse ano, não tendo o Léo Fenga no sub-20, ano passado tinha o Léo Fenga e ele era o reserva imediato. Né? Sim. Então, acho que esse ano ele sai muito na frente. Ele e o Cauã Kelvin, acho que vão trabalhar pelos lados ali. Não sei se vai ser um 4-3-3, né? A gente tá aqui supondo, né? Se for um 4-3-3, vai ser os dois pelos lados. Eu acredito muito no Natan também. O Natan já teve sondagem de clubes europeus. Do Ajax, né? Isso, do Ajax, ele tem chamado muita atenção. E tem o Ronald Barcelos, que, se não me engano, é um menino que veio da Taça das Favelas. Opa! Esse menino faz tempo. Ele já estava no ano passado no grupo, ele participou do Gauchão. Eu acho que foi inscrito na Copinha, mas a gente não chegou a ver. Acho que não chegou a ser relacionado. Mas é um menino de muita velocidade. Eu cheguei a acompanhar um jogo dele no Gauchão, ele é muito rápido. Taça das Favelas que revelou Patrick de Paula, né? Exato. Se não me engano, é ele. Tá, beleza. Isso aí a gente vai confirmando também ao longo do ano. Cauã Kelvin é quem onde a gente tem uma expectativa, né, da consolidação do Zinho, mas a expectativa de futebol mesmo, de ver futebol, é o Cauã Kelvin, né? Acho que isso ficou muito claro depois da Copinha do ano passado, do ano passado e da Copinha desse ano. Eu acho que ficou muito evidente, assim, que o Cauã Kelvin é quem tem a maior expectativa dentro do próprio Grêmio, inclusive, né? E outra coisa que eu gosto de frisar é que a gente tem que também ter um pouco de paciência com ele também, né? Porque ele vai oscilar igual no sub-20. Claro. Ele vai começar, a gente não sabe que função ele vai fazer, porque a gente viu na Copinha ali que ele é um segundo atacante, ele não é jogador de lado, né? A gente não sabe como que ele vai atuar, como que o Luiz Eduardo vai utilizar ele, mas no sub-17 do ano passado ele chamou muita atenção, tanto que ele subiu direto pro 20.
E a projeção é uma das melhores possíveis, assim, ele tem tudo para ser o que o Léo Fenga foi no início do Campeonato Brasileiro do ano passado, assim, ser o cara que vai puxar o grupo, né? Sim. Os centroavantes, então, Eric, Eliseu e Pedro Clemente. Acho que o Pedro Clemente é quem sai na frente nessa disputa aí, Du. Isso então, é um grande si, né? É o que eu acho. Acho que ele sai na frente dos outros dois. Concordo contigo pelo fato de ele já estar no grupo há mais tempo, né? Ele já tá no grupo desde o ano passado. Esses outros dois meninos são novos, pelo menos para mim, não tenho informações deles ainda. A gente não sabe a situação do Kevin, a gente não sabe se o Kevin vai ficar na transição, se vai vir pro sub-20 de novo. A gente não pode ser que tenha um menino de fora que venha, como a gente conversou já com alguns profissionais da base do Grêmio. Eles têm a captação, não é o ideal, não é isso que eles buscam sempre, eles sempre buscam pinçar das categorias inferiores, mas pode ser que pinte alguma oportunidade de negócio e tragam algum centroavante para disputar o Brasileirão, vai ser importante, né? É essencial ter um 9 no plantel. Né? E sempre lembrando, né, essa relação que a gente trouxe aqui, ela é muito incipiente ainda, né? Ela não tá pronta, vai mudar, vai oscilar ao longo da temporada. Esses aqui são só os nomes que a gente trouxe que estão no momento ali no sub-20, mas isso pode variar durante o ano inteiro, né? Como a gente já falou aqui, o técnico segue o Luiz Eduardo, né? O Grêmio vai continuar com o trabalho do Luiz Eduardo no comando do sub-20 a gente falou do Natan, né, que ele teve proposta do Ajax. A multa do Natan, para quem quiser tirar ele do Grêmio, para quem é de fora, né, do país, que seria o caso do Ajax, é de 40 milhões de euros. Que na conversão hoje daria cerca de 227 milhões de reais. Daria para fazer umas contratações aí, se largar esse dinheiro na mão do Denis Abraão, virar água. Esse menino aí, poxa, é muita grana, né? Pô, tá louco, cara. Eu acho que o Gustavo Martins da transição também tem uns valores assim, bem altos, assim. Tem alguns meninos ali no Grêmio, o Kelvin é um também. Pô, esse aí tá louco. Esse aí, se não tivesse um valor alto, eu sou um óculos. É. Né? Pra gente fechar de sub-20, então. O possível calendário do sub-20 tem a Copa do Brasil de abril a junho, né? Iniciando ali em abril ainda até junho. O Brasileirão de maio até novembro, que é o campeonato mais extenso. A Copa RS em dezembro. E o Gauchão eu ainda não consegui pensar datas, porque ainda não foi liberado, né? As datas da disputa do Gauchão desse ano. Não, provavelmente vai ser alguma coisa divulgada lá por maio, junho, porque as equipes têm que confirmar, né, a presença. Provavelmente é no segundo semestre. Ano passado, se eu não me engano, começou em agosto, né? E aí foi até dezembro, mas eu acho que começou em agosto, podendo ser setembro. Sobre sub-20 é isso, Du. Não sei se tu quer acrescentar mais alguma coisa. Não, seria bem essas assim. A gente agora tem que esperar os primeiros testes, o que vai acontecer com a equipe, né? Vamos falar do Sub-17, então. Aliás, vamos falar do Sub-17 agora e já anunciar que na semana que vem a gente vai conversar com o treinador do Sub-17, que é o Ayrton Fagundes. O Base Imortal, então, vai ser uma entrevista pra gente conhecer o Ayrton Fagundes, saber o seu sistema de trabalho, saber o que pensa o Ayrton Fagundes para o Sub-17 do Grêmio, né? A reapresentação foi dia 9 de março, né? A comissão técnica é formada pelo Ayrton Fagundes, os auxiliares são o Jesus Clayton da Silva. Sabe quem é o Jesus Clayton da Silva, Du? Não saberia te informar. É o Itaqui. Não, é o Itaqui. Tá bem. Junto com ele de auxiliar a gente tem o Enzo Lodovic, que também é auxiliar do Sub-15, né? Então o Enzo trabalha nas duas. Preparador físico do Sub-17, João Paulo Ribeiro, e o treinador de goleiros, o Kleber Sgarbi. Kleber Sgarbi, que é muito bom preparador e a gente conhece, né, o Du principalmente conhece o Kleber e tá nesse Sub-17. Conheço ele, trabalhei com ele no Sport Clube Novo Hamburgo. Não, tá bem ajustado ali, os meninos vão ser bem amparados ali no Sub-17. A gente só tem que saber agora qual vai ser o conceito de jogo, né? A gente sabe que cada categoria tem o seu conceito, né? Pelo que a gente conseguiu apurar, aliás, né, o calendário previsto de 2022 pro Sub-17, tem o Brasileirão de março a julho e a Copa do Brasil de julho a outubro, né? Então são essas duas competições, e eu não me lembro se tem o Gauchão Sub-17 também, Du. Tem o Gauchão Sub-17, mas sempre tem um porém, né? O Grêmio não disputa todos os anos, pelo menos não são todos os anos que a gente vê. E consequentemente, a gente não vê o Grêmio na Copa do Brasil Sub-17. Porque
a vaga vem através do gauchão, assim como no sub-20. Por exemplo, ano passado a gente caiu nas oitavas, então esse ano, consequentemente, a gente não vai estar no Brasileirão, na Copa do Brasil sub-20. Né? Então não teremos o Grêmio na disputa nacional por conta do fraco desempenho no estadual. Mas vale uma ressalva, às vezes tem alguns clubes que não vão entrar, né? Pode ter aquelas desistências de última hora e a gente sabe que acaba caindo para os times de camisa alguma vaga às vezes, né? Então, quando vê, né? Quando vê, pinta uma vaguinha aí. Sub-17, então é isso, reforçando o convite, semana que vem, terça-feira, aqui no Base Mortal, treinador do Sub-17 do Grêmio, Ayrton Fagundes. Eu e Eduardo Bento estaremos conversando com ele para saber o que ele pensa para a categoria Sub-17 do Grêmio. Sub-15, Du, rapidinho também só pra gente dar uma passada. A reapresentação também foi em 9 de março, né? A comissão técnica é formada pelo Carlos Miguel, que é o treinador. Os auxiliares são o Henrique Teixeira e, como eu falei, o Enzo Lodovic, que também é o auxiliar da Sub-17. E o treinador de goleiros é o Rafael Pokorski. O calendário previsto para o Sub-15 tem Copa Nike, em abril, que talvez seja uma das... Talvez seja, não, é uma das mais tradicionais, né, competições da categoria no Brasil. Tem o Brasil-Japão em maio. Tem a Salvador Cup em setembro e tem a BH Cup em outubro. São competições sub-15, são meninos ainda, eles estão em formação não só do seu futebol, mas estão em formação mesmo, né? Então é uma categoria que é bem interessante da gente acompanhar, porque daqui a pouco, e aí no sub-15 tem muito, né? Um cara que começa de volante e daqui a pouco ele em um ano cresce 8 centímetros e vira centroavante. Exatamente. Né? Então é isso que acontece no Sub-15 e tem muita gente, muito jovem, que se destaca no Sub-15 em uma posição, depois quando sobe, né, o corpo já mudou todo tipo de jogo já e vai jogar, por exemplo, de lateral direito. Né? Então a gente vai ter isso no Sub-15 a gente vê bastante, né, Du? Isso, e também a gente já vê a primeira leitura, assim, de jogo bem rasa, assim, não digo rasa porque a gente tá falando de Grêmio, né? Mas as primeiras leituras de jogo, onde vou me posicionar. De táticas, né? Isso, questões de movimentos, tanto na fase ofensiva quanto defensiva, começa ali no Sub-15. Antes ele é um pouco mais intuitivo, né? A partir dali que vem a formatação mesmo de jogo. Sub-15 é isso, vamos falar um pouquinho do grupo de transição do Grêmio, né? Lembrando sempre que transição não é base, mas a maioria desses jogadores que estão na transição são oriundos da base, né? Então a gente vai falar, o César Lopes continua como treinador, e o Brasileirão de Aspirantes, que o Grêmio é o atual campeão, está marcado para começar na primeira semana de maio, né? Então a gente vai ter até um pouquinho antes, ali até metade de abril, mais ou menos, terceira semana de abril, a gente vai ter começar a ver alguma coisa do time do César Lopes, né? Alguns dessa equipe de transição estão no elenco principal, né? E é provável que Lucas Cauã, Gustavo Marins e Wesley Pomba voltem para compor o grupo dessa transição o Lucas Cauã, tanto o Lucas Cauã quanto o Gustavo Marinho e o Wesley Pomba, os três tiveram poucas oportunidades, pelo menos até esse momento, no grupo principal, né, de jogar. O Wesley Pomba entrou em alguns jogos, o Lucas Cauã também, e o Gustavo Marins entrou mais na transição ali, assim como o Lucas Cauã. O Wesley Pomba é o único que eu me lembro de ter entrado já com o grupo principal. O Gustavo Marins, eu me recordo ele no jogo do Aimoré, que ele foi titular. Ah, é verdade. Ele foi titular, ele jogou super bem e ele foi expulso no final. É verdade, não lembrava. Dos três foi o que melhor performou em nível profissional, assim. Porque ele conseguiu jogar quase os 90 minutos e foi... Olha, eu não vi ele perder uma dividida, né, no meio. E o Wesley Pomba entrou muito no final sempre, né? Teve pouca minutagem. Ele entrou pro contra-ataque, né? Que não saiu. E o Lucas Cauã foi como a gente comentou lá, quando ele passou a ser integrado no grupo principal, que não deveria ser colocado assim aos leões, né? Vamos dizer assim. Eu preciso de ti contra o Pelotas lá na Boca do Lobo. Poxa. Sim. Vai colocando ele com calma, né? O primeiro jogo dele como profissional, ele já saiu como titular, num jogo difícil, campo pesado, sem muito conhecimento do que é um âmbito profissional. Aí foi... É que o Grêmio é uma bagunça, né? Tá. O Grêmio é uma bagunça, então não seria nesse momento que não seria uma bagunça. Outra coisa, o Léo Fenga, ele encerrou seu empréstimo, né, no último dia 10 de março, junto com o Barra, aqui de Santa Catarina, né? E devido ao atual estágio na carreira, o atleta deve compor o elenco da transição caso fique no Grêmio, né? Porque isso também é uma incógnita, a gente não sabe quem é que vai ficar, quem é que vai sair, quem é que vai ser emprestado, quem é que não vai,
Então é complicado da gente cravar alguma coisa nesse momento, né? Mas ele foi relacionado em 9 das 11 partidas do Barra no Catarinense, né? E ele entrou em uma só, jogando por 20 minutos. Mas tá de volta o Léo Fêngado. O Léo Feng é um jogador muito interessante, é considerado uma joia, né, do clube, mas a gente não tem como frisar se ele vai ficar, se ele vai sair. Uma coisa, eu acredito que ele não vai participar do 20, até porque eu acho que ele já passou da idade do 20, eu acho que ele vai fazer 21. Então seria a transição profissional ou um empréstimo. Eu acredito muito pela questão de inchaço na equipe, talvez ele seja realmente novamente emprestado. Cortou, Du. Tu acha que ele vai ser emprestado de novo? Exato, eu acredito que sim. Eu também acho que ele não fica no... Porque eu não tenho certeza se o Vini Paulista vai ficar no profissional. Se o Vini Paulista deseja, fica Wesley, Vini Paulista e Emerson. Já tem 3 caras de lado. E mais o Fenga, e mais o Rubens, que provavelmente também está no profissional hoje, vai estar se recuperando de lesão. Quando ele estiver pronto, talvez não fique no profissional, desça para transição. Sim. Mais seriam 5 já. Eu acho que é mais fácil o Vini Paulista ficar com o grupo do Roger do que o Rubens. E que o Wesley também. Eu também acho mais provável. Até porque, pelo que a gente tá vendo, né? Diego Souza vai ser o titular da temporada, isso não tem como, né? Ele faz gol, então ele vai ser o titular. O Elias e o Thurin vão disputar, porque o Thurin vai voltar para compor elenco, né? O Grêmio não tem dinheiro para fazer a dispensa dele e não tá encontrando interessados também no Thurin. E vai ter o Elias Manuel, então vão ser 3 centroavantes, não vai ter espaço pro Wesley, e o Grêmio não entende que o Wesley seja um jogador de lado, né? Então provavelmente ele vai voltar. Mas o Vini Paulista eu acho que o Roger vai segurar. Pois é que esse entendimento, não entender o Wesley Pomba como um jogador de lado, que me deixa uma pulguinha atrás da orelha. Qual seria o intuito? O que eles pensam, então, pelo Wesley? Né? Te deixa uma pulguinha ou uma pombinha? Mas boa. Mas é bem sintomático isso, porque o Wesley a carreira inteira jogando pelo lado, agora no profissional. Mas o que eu tenho de informação é que o Grêmio pensa o Wesley Pomba como um centroavante, como um jogador centralizado e não como um jogador de lado. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Jogador final, não sei se seria uma boa, mas, né? Mas agora vamos falar de jogador final, né? Que é o jogador terminal que a gente chama. O centroavante Kevin, que foi emprestado pro São José. No Gauchão, ele é uma incógnita. A gente não sabe o que vai acontecer com o Kevin. Ele deve voltar pro Grêmio, mas ele tem sondagens de fora, né, E o Kevin, lembrando sempre, marcou gol no Internacional, no Gauchão. Exatamente. E dentro das possibilidades, fez uma copinha bem ok também, pelo Grêmio. E no grupo ele foi mais diferente do que aquilo que a gente achava, né? Ele saiu mais da área para criar espaços e tal, e ele foi bem. No grupo de transição no ano passado, na Copa FGF, ele fez alguns gols também, ele jogou 5 partidas e fez 6 gols, eu acho. Não me recordo ao certo, sim, mas foi um número mais ou menos desses, assim. E só dentro da área, fazendo gol. Ele é um centroavante bem posicional, né? Ele é um Diego Souza da vida. Ele é o 9-9, como eu sempre falo. É isso aí. E ele tem interesse, né? Já foi demonstrado interesse em times da Major League Soccer nos Estados Unidos e também do mundo árabe em contar com o Kevin, lembrando que o contrato dele vai até o final de 2023. Né? E é um jogador que tem a multa rescisória, pelo que a gente sabe, que não é tão alta, né, Du? Não tem o número preciso, mas ela não é tão alta. E ele é um jogador, né, um colombiano e tal. Acho que, olha, eu apostaria em tentar ficar com ele em transição, porque como tu não vai ter o Elias Manuel esse ano, acho que seria interessante. Precisa, né? Porque a transição, pelo que a gente viu, ele não tem nenhum 9-9, né? Não, o Emerson não seria esse cara. Ele até atuou alguns jogos, mas talvez num nível de exigência um pouco menor, né? Porque, por exemplo, quando a gente foi jogar contra o Ceará, ano passado, no Brasileirão de Aspirantes, o Elias teve que tomar conta da função, né? Sim. Que era um jogo mais de corpo, mais físico. Mais físico, mais encorpado. Então precisou do Elias. E o Emerson é muito móvel. O Emerson sai muito do lugar. Então não seria o ideal. Ainda sobre essa transição, então, Du, pra gente encerrar, a gente tem 2 jogadores convocados para a seleção, né, sub-20, que agora é comandada pelo Ramon Menezes, ex-jogador do Vitória, do Vasco da Gama, que agora é o treinador da seleção brasileira sub-20, e convocou os 2 laterais, Lucas Cauã por um lado e Cuiabano pelo outro, 2 destaques que a gente falava aqui já lá no começo do Base Imortal, né, que eram 2 grandes jogadores e que tinham
possibilidades de chegar numa seleção de base, tanto tá aí que chegaram. Eles vão ficar lá em Salvador, né, do dia 21 ao dia 29 de março, porque a seleção tem 2 amistosos, contra o Canaã Esporte Clube no dia 23 de março, e no dia 29 de março enfrenta a equipe do Bahia. Então tá aí os 2 laterais do Grêmio convocados para a seleção sub-20, Du. Exatamente. E assim, pelo potencial dos dois, né? A gente acredita que eles vão ter alguns minutos, né? Se fosse uma competição, acredito que o Lucas Coelho sairia na frente, pelo que ele fez na Revelations Cup, né? Porque dentro das comissões técnicas da seleção brasileira, pelas informações que eu tenho, ele é bem quisto, assim, provavelmente ele vai fazer parte desse novo ciclo sub-20 para disputar um próximo Sul-Americano, uma Olimpíada, ele vai fazer parte desse ciclo. E o Cuiabano é aquele menino que eles estão tentando ver como que eles vão encaixar ele no time, porque ele é muito agudo, né? Sim, ele é quase... Ele me lembra muito o Guilherme Arana. Exato, ele é quase um ponto esquerdo. Isso, exato. Ele é quase um ponto esquerdo, então ele vai ter esse processo de pensar um pouco mais na marcação. Aquela questão que o Barleta falou, deixou os meninos expostos para eles saberem como que é o nível de exigência quando eles estiverem expostos. Então, eu acho que vai ser esse o trabalho com ele. E esse novo ciclo que tu comentou, ele é pro Sul-Americano, né, que é na metade do ano, no início do ano que vem, aliás, no início de 2023. Lembrando que o Sul-Americano, na categoria, ele dá vaga pro Mundial da categoria, né? Então a disputa do Sul-Americano, ela tem que ser as ganha, porque vale vaga na Copa do Mundo. Fechamos de transição, fechamos de base mortal hoje, Du? Sim, só lembrando, há poucos instantes, hoje pela manhã, a transição se reapresentou já começou os trabalhos também. Perfeito. Aí só não contou com os meninos que estão no grupo principal, né? Sim, que estão se preparando para o Clássico Grenal. Du, Base Mortal, episódio 1 dessa segunda temporada encerrado. A gente volta na semana que vem com o Ayrton Fagundes, treinador do Sub-17 do Grêmio, para a gente conversar aqui e ver o que a gente pode esperar dessa categoria do Grêmio pro ano. Feito, Du? Feito, Rafa. Vamos ficar atento aí às novidades e vamos falar com o treinador Sub-17 semana que vem. Beleza, aí Eduardo Bento, eu sou Rafael da Rosa, a gente volta semana que vem com o Base Mortal aqui no Portal do Grêmio. Tá bom, gente? Valeu, um abraço!